19 de setembro de 2023, nós estamos na terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Os acolho com a paz de Jesus, louvado seja Deus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta terça-feira, dia 19 de setembro, para ouvirmos a palavra do Senhor, meditarmos, refletirmos a palavra de Deus na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Os acolho os irmãos que me acompanham ao vivo, os que depois ao longo do seu dia também vão escutar essa mensagem. Sintam-se bem acolhidos. E nós vamos meditar nesta manhã desta terça-feira a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 13. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e na castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós estamos continuando a refletir a carta de Timóteo, né? A primeira carta de São Paulo a Timóteo. E ontem nós vamos ver ao longo dessa carta que Paulo ele vai se dirigindo aos diversos ofícios. Ontem falávamos dos políticos e de nós mesmos, a importância de rezarmos por aqueles que nos representam politicamente. Hoje, Paulo vai falar da questão da vocação episcopal e da vocação diaconal. Muito bonito. E olha, minha gente, tudo isso que Paulo fala do bispo e do diácono pode ser aplicado à nossa vida pessoal. Então, meditar as exigências daquela época para um bispo e para um diácono, também é meditar as exigências da palavra para nós mesmos. Muito bem. Lembrando que o bispo, uma função um pouco diferente da que conhecemos hoje, naquela época ele se tomava em casamento, casava, tinha esposa, conduzia a comunidade. Hoje, depois, com o passar dos anos, o episcopado foi se modificando, a igreja se modificou na sua hierarquia e estrutura e se tornou o que é hoje, os 3 graus de ordem, o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Mas naquela época era uma estrutura diferente. Muito bem,
vamos colher para a nossa vida as virtudes que Paulo aponta que um bispo deve ter, que nós também, de certa maneira, devemos ter. Eis uma palavra verdadeira: quem aspira ao episcopado saiba que está desejando uma função sublime. Dessa frase nós já podemos colher para nós uma informação. Na verdade, congregar a igreja, né, exercer quaisquer que sejam ministérios na igreja, já é desejar, já é exercer uma função sublime. E nós precisamos dar o nosso melhor naquilo que nós fazemos. E aí ele vai falar do bispo. O bispo tem o dever de ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Nós já meditávamos essa palavrinha num dos dias da nossa quaresma, não lembro qual. Ser irrepreensível é fazer o que lhe cabe, para não dar brechas de críticas, de cobranças, de exigências diversas. Eu vou lá, eu faço o que me cabe e faço da melhor maneira possível. Ser irrepreensível, não ter brechas para ser repreendido, é irrepreensível. Para nós também isso é importante, sabe por quê? Eu não sei o que você faz na sua vida profissional, mas até mesmo na igreja. Sabe, minha gente, às vezes a gente faz as coisas e a gente não dá o nosso melhor. A gente vai justificando, né? Porque os outros não merecem, porque eu não estou sendo bem valorizado no meu trabalho, não sei o quê. Ora, a palavra de hoje diz que nós precisamos ser irrepreensíveis. Dar o melhor, fazer o melhor. Quem convive comigo na paróquia, na paróquia São João Batista, na qual eu exerço meu ministério, sabe muito bem que as coisas de Deus, eu sou bastante exigente, mas eu acho que deve ser assim. Para Deus a gente tem que dar o nosso melhor. E se não exige, as pessoas vão dando migalhas. Sabe, vai fazendo as coisas de qualquer jeito, não se preparam, não se preparam para aquilo, vai tomando de qualquer maneira. E as coisas de Deus precisam ser preparadas com muita dignidade e zelo. Mas isso vale para todos os âmbitos da nossa vida. Na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós convivemos, os compromissos que nós temos diversos. Se você assumiu, faça o seu melhor. Se você não dá conta, dispense aquele ofício. É melhor fazer bem feito do que fazer pela metade. Tem aquela expressão tão popular, fazer nas coxas, né? É uma expressão meio com diversas interpretações, mas enfim, meus queridos. E depois Paulo vai dizendo assim: o bispo seja marido de uma só mulher. A fidelidade àquilo que ele de fato prometeu é fácil, não é? Não só dizendo respeito à nossa vida, ao nosso estado de vida, casado, solteiro, sacerdote, religioso, enfim. Mas também Paulo vai dizer assim: sejam sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro e capaz de ensinar. Sóbrio, pessoa que não tem excessos. Nós precisamos avaliar se a gente tem sobriedade na nossa vestimenta. Não trazer muitos adereços, não ficar parecendo um pavão, né? Com coisas penduradas e tantas outras coisas que as pessoas às vezes vão colocando. Uma pessoa, não sei se vocês já se depararam com, às vezes a gente encontra pessoas tão bonitas, você olha mesmo no rosto, na face, você fala: nossa, é uma pessoa muito bonita, mas veste aquelas roupas que não valorizam a sua beleza, né? Às vezes a gente vê jovens, tudo vestido de preto, tudo vestido de roupas pesadas, aquelas coisas que ofuscam a beleza. Você vai olhar pormenorizadamente na pessoa,
Você percebe que a pessoa é uma pessoa bonita, mas não está valorizada, porque falta sobriedade, falta aquela claridade visual, também sobriedade no jeito de ser, não ser uma pessoa pesada para si e para os outros. É o que a palavra de Deus hoje nos sugere, meus queridos. Também ele fala, sejam prudentes, o episcopo, o bispo, seja um homem prudente, né? Prudente é o quê? Aquele que calcula, que avalia, aquele que sabe onde está pisando em todos os seus empreendimentos. Seja um homem prudente, modesto, não faça aquilo que não está no seu alcance de fazer, não seja uma pessoa em excesso, tanto financeiramente, como dos seus bens, suas posses, mas também no seu jeito de ser. Seja modesto, dentro do previsto, sabe? Uma pessoa assim. É isso, minha gente. E a palavra de Deus continua, seja hospitaleiro. Isso é uma coisa muito importante. Acolher os outros, tratar bem os outros, não ser uma pessoa arrogante, intragável, difícil de conviver. Acolher bem o outro. Sabe, vejo na comunidade paroquial que tem pessoas, a gente sabe, e chega até a gente, né? É só se dar um cargo de poder e a pessoa começa a destratar o outro, a ser grosseira. Seja doce com o outro, simpático, simpática. Tem que ser tudo daquele jeito, tem que ser não sei o que, e fala grosseiro com o outro. Olha, você precisa de mais hospitalidade se você é desse jeito. Crescer na docilidade, na carícia, na ternura, para que todos possam amar e desejar conviver com você. No fundo, a grande pergunta que a liturgia de hoje nos faz sobre essas virtudes é essa: as pessoas têm prazer de conviver com você? Ou tem gente que tem o olho torto para você, ou uma pessoa aqui, outra lá, outra... É para você refletir em você, não nos outros. Talvez você precise ser mais hospitaleiro, ser mais sóbrio, ser mais modesto. E aí ele vai dizer assim: o bispo seja capaz de ensinar, que é um dos mundos, governar, ensinar e santificar, ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. A gente tem que ter o desejo de crescer no conhecimento de Deus. A gente tem que ter o desejo, meus queridos, de crescer na sabedoria, no conhecimento das coisas transcendentes. Tem gente que vive e se contenta simplesmente por ir na missa ao final de semana. Seja mais curioso nas coisas de Deus, né? Abra no YouTube, tem tantas páginas, tantos perfis, tanta gente que coloca conteúdos legais para a gente crescer. Eu mesmo estudando, lendo bastante, mesmo estudando tudo que eu estudei nas 3 faculdades, né, que eu fiz, mesmo tendo um grande acervo de conteúdo, eu ainda assisto vídeos de outros irmãos sacerdotes que são mais conhecidos e que têm conteúdos muito bacanas. Por quê? Porque a gente precisa se alimentar. Ninguém almoça num dia e nos outros dias por diante fala, já almocei naquele dia, não vou almoçar mais. Não, a gente tem que alimentar, a gente tem que se alimentar com constância, alimentar a fé, ler mais o conteúdo, assistir mais vídeos que falam de Deus. A gente assiste tanta porcaria nas redes sociais que não tem problema assistir uma piada, eu também faço, né? Assistir uma piada, alguma coisa engraçada, noticiário, eu também assisto, mas a gente também tem que ter um tempo para ouvir as coisas de Deus. É necessário. E aí ele continua: o bispo não seja dado às bebidas.
nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Meus queridos, o ato de beber não é não imputa a culpa de pecado grave, né? O ato de beber. O problema nosso, não só em relação à bebida, mas em todas as esferas da nossa vida, é a intemperança, é o desequilíbrio, é a falta de boa medida. Se você, olha, preste bem atenção, a gente precisa ter um autoconhecimento, precisa conhecer a gente mesmo. Eu preciso me conhecer. Se eu sou frágil no relacionamento com a bebida, de tal modo que eu não consigo mais ter um autocontrole, pare com tudo. Seja uma pessoa sincera consigo mesmo, uma pessoa sóbria. Sabe, às vezes precisa ficar falando, às vezes precisa... Que nem nas minhas festas na minha paróquia, né? Sendo bem franco, nas festas da minha paróquia não é uma paróquia que tem problema comunitário com bebida alcoólica. Tem paróquia que tem paróquia que você não pode colocar porque dá confusão nas festas e coisas. Minha paróquia não tem isso, graças a Deus. Então a gente tem bebida alcoólica e muitos criticam e falam assim: não devia ter, porque tem gente que tem problema com bebida alcoólica. Olha, então não pode ter doce, porque tem gente que tem problema com diabetes. Não pode ter pastel, porque tem gente que tem problema de colesterol. Não pode ter nada na festa. Se você está escutando essa mensagem, seja uma pessoa autêntica com você mesmo. Se você é frágil com a bebida, bebe uma coisinha e já entra numa desordem, num descontrole. Pare de beber, procure ajuda. Os outros não são obrigados a te aguentar por causa dos seus vícios. Você precisa ter um autocontrole. Eu sei o que em mim é tendente à desordem. Por isso eu fico esperto, né? Eu sei, se você, o que te faz tendente, concupiscente à desordem, né? O que te faz concupiscente à desordem, corte. E nós vemos que a bebida destrói famílias, destrói casamentos. E sabe por que destrói? Porque as pessoas não aceitam que elas são dependentes. Não aceitam que elas são dependentes. A bebida, o fumo, o celular, né? A sexualidade pervertida, tudo é vício. Tudo desagrada se não for superado, se não for contido. Tudo. Né? Não seja dado a bebidas, nem violento. Sabe, a pessoa aqui, qualquer coisinha que os outros perguntam alguma coisa, a pessoa já responde atravessado, responde grosseiramente. Você é muito violento nas suas palavras, e violência não é só física. Se você é uma pessoa violenta fisicamente, você precisa de uma conversão brusca. Volte para Jesus e pare com isso. Mas às vezes nós somos violentos nas palavras, grosseiros, impetulantes. Não escuta o outro, não reflete primeiro, mas já é... E tem gente que confunde. Na verdade é soberba isso, né? A questão da sinceridade, né? Eu sou uma pessoa sincera. Pessoa sincera não tem que machucar, ofender e aborrecer os outros. Você, na verdade, é uma pessoa soberba e que está mascarando a sua soberba com sinceridade. Temos que ser sinceros, sim, mas na caridade. Porque tudo que é feito fora da caridade não é virtude. Pode ser a maior das virtudes. Se for feito sem caridade, se torna vício, defeito. Se torna rechaçável, defeituoso. Até o próprio ato de ser caridoso. O que é o ato de ser caridoso? Ontem fui celebrar missa em Santana de Parnaíba e eu falava disso. Novena de São Vicente de Paulo, que é o pai da caridade. Se eu faço uma caridade, se eu ajudo um pobre, ajudo alguém que está precisando, mas sem caridade, que é sem o amor supremo,
eu virei uma ONG assistencialista ambulante. Perdi o mérito. Não serviu para nada espiritualmente, se eu não faço com amor. Vai corrigir alguém? Faça com amor, com mansidão, com serenidade. Vai falar com alguém? Seja manso, seja dócil. Você vai ajudar alguém? Faça com amor, com carinho. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes alguém vai fazer alguma coisa pra gente e a pessoa vai lá e faz grosseiramente. Melhor que nem tivesse feito. Tudo que fazemos, se não tem caridade suprema, não vale de nada. Pare de ser violento nas palavras, nos gestos. Pessoas que saem brigando, saem batendo em tudo. Não sei se você é assim. Se você é assim, você precisa domar seus instintos, fazer um renascimento interior dentro de você. Outra coisa que as pessoas vão justificando é a questão do temperamento. Tem gente que vai justificando os seus defeitos, os seus pecados, por causa do temperamento. Ah, esse é o meu temperamento, o meu jeito de ser. Não, seu temperamento pode favorecer esse defeito. Mas o ser defeituoso é escolha sua. Você pode até ter um ímpeto. Por exemplo, quem é do temperamento colérico. Quem é do temperamento colérico, ele já é tendente a ser explosivo, a ser impetuoso. Mas ele é se ele quer, porque ele é uma pessoa racional, ele é uma pessoa inteligente. Se ele não quiser, ele não é. Se você tem essa tendência, bloqueie a si mesmo, dome a si mesmo. Ou você é um cavalo ou uma égua que precisa de cabresto, puxado por Deus para poder conter seus impulsos. Não, você mesmo é inteligente o suficiente para dizer: eu tenho este hábito, eu tenho esse jeito, então eu preciso me conter. O outro lado, quem é uma pessoa que é o outro extremo, uma pessoa melancólica, sabe aquela pessoa silenciosa, recatada, introvertida? Essa pessoa, ela tem a tendência à preguiça, ela tem a tendência à procrastinação, ela tem a tendência a ser uma pessoa enrolada. Ah, é meu jeito de ser, meu temperamento. Tudo bem, seu temperamento ele favorece isso, mas você é desse jeito se você quiser. Se você quiser. O bispo seja condescendente. O que é condescendência? É ser sensível ao outro. Tem gente que vai vivendo por si mesmo, não é sensível ao outro. Sabe quando você vai exigindo muito do outro? Olha o que o outro está vivendo, seja sensível. Eu vejo muito isso como sacerdote. Inclusive eu falava com a minha secretária semana passada, né? Eu falava: olha como o povo exige as coisas da gente, mas ninguém pergunta, né? Você está bem? O porquê tá acontecendo isso? O porquê disso? O porquê daquilo? Ninguém pergunta, né? Seja pacífico, desinteressado, homem e mulher de paz, não de conflito, né? Não de confusão. Pacífico, seja pacífico, né? E olha, minha gente, pacificidade é uma coisa, pacifismo é outra coisa. Não é que nós devemos ser pacifistas, nós devemos ser pacíficos. Qual que é a diferença? Pacifistas é o quê? Você está vendo coisa errada e você fica querendo a paz, não arrumar confusão com ninguém, então você vai pondo panos quentes. Não, isso é pacifismo. Você tem que ir lá e tem que falar, não está certo. Agora, ser pacífico é você não ser promotor de conflito. Tem gente que aonde pisa é confusão na certa. E pessoas vão embora, e pessoas começam a enfervecer os sentimentos, e confusão, e brigas, e tantas coisas, e divisões. Se você é assim, peça para Deus a conversão, me ajude a ser mais pacífico, que eu ultimamente tenho promovido só discórdia, só confusão. O bispo seja desinteressado. Desinteressado no quê? Desinteressado a não ter sonhos além das suas necessidades.
não ter projetos que vai além da sua condição. Por exemplo, eu sou sacerdote. O que é ser desinteressado no sacerdócio? Eu não posso ter o interesse, a pretensão de ser milionário, por exemplo. É contra o meu ministério. Eu tenho que ser desinteressado. Enfim, meus queridos, saiba governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e na castidade, pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Se eu não sei conduzir minha vida dentro da minha própria casa, como que eu vou fazer isso no meu trabalho, na igreja, ou no projeto social onde eu participo, enfim, onde eu convivo? Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Governar bem significa exercer o ministério, o ofício que Deus me deu. Se eu sou pai, eu tenho que ser pai. Se eu sou mãe, eu tenho que ser mãe. Não deixe para os outros o que cabe a você fazer. E não precisa ir muito longe para a gente ver situações que isso aí que não funciona. Sabe, mãe que deixa o cuidado do filho para a avó? Pois é, está descumprindo esse preceito que São Paulo está falando. Saiba governar bem sua casa, fazer o que é da sua incumbência, né? Por exemplo, eu sou sacerdote. Para ter missa na paróquia, só depende de mim. Se eu não for, não vai ter missa. Só tem missa quando tem padre, né? Eu preciso rezar a missa todos os dias. Não tem cabimento eu deixar... Claro que tem as justificativas e os compromissos diversos, exceções, mas não tem justificativa eu deixar a minha paróquia com celebração da palavra se eu estou lá. Se eu não estiver, não tem missa. Você também, se você é mãe, você tem que cuidar do seu filho, você tem que olhar o que ele está passando, conhecer a vida do seu filho, sobretudo se ele é pequeno. Se ele está na época de estudar, você tem que estudar junto com o seu filho. Tem que ir lá estudar, ver o que você aprendeu hoje. Todos os dias você ir lá. Aí não tenho tempo. Pois é, se você não tem tempo para o seu filho, o diabo vai ter. Quando ele crescer, o diabo vai levá-lo para o inferno. Ai, padre, que horror. Pois é, então faça sua obrigação. Sente com o filho, veja o que o seu filho está estudando. Veja o que tem no celular do seu filho, se ele é menor de idade. Você tem todo o acesso, você é mãe e pai, para ver se não tem traços de agressões morais, né? E tantas outras coisas perigosas que surgem nessas fases das crianças, sobretudo. Governar a casa, mãe, é a sua incumbência de ter o cuidado do filho. Se o filho é pequeno, a vestimenta do filho, o perfume, a limpeza, a higiene, né? O cuidado da alimentação. Nós vemos, às vezes, a mulherada jovem não gosta de cozinhar, por exemplo, né? Não que seja algo exclusivo de mulher, não é. Mas a mulher, naquilo que ela tem a capacidade de exercer aquilo de maneira muito mais primorosa que o homem. Tem mãe que não cozinha para seus filhos. Os filhos ficam largados na casa dos avós, dos vizinhos. Você é um péssimo pai, uma péssima mãe se seu filho está desse jeito, solto, assim. Você não faz sua obrigação. Esposa, vocês têm que ter um tempo para vocês. Por que o padre está falando tudo isso de novo? Porque está falando, governe bem a sua casa. E isso faz parte do governo da casa. Isso faz parte. A convivência conjugal. Tem que ter momentos de vocês, momentos só de vocês. O afeto, o carinho, a carícia. Eu estou falando tudo isso aí e me vem na mente uma coisa. Todos nós temos um ofício, uma vocação. Eu sou padre, você deve ser casado, ou você é solteiro, ou você sei lá o quê. Eu estou avaliando esse texto de Paulo, que se dirige aos bispos, isso, daquela época, né, evidente. Como é difícil ser uma pessoa plena, né? Não é fácil ser pleno. O que é ser pleno?
Ser pleno é estar tudo no seu devido lugar, estar tudo nos conformes. Nas minhas obrigações está tudo ok, estou fazendo tudo que me cabe, eu convivo, minhas coisas estão todas em ordem, está tudo funcionando muito bem. É difícil ser uma pessoa plena. Sabe por quê? Porque a gente sempre deixa a desejar em alguma dimensão da vida. Quando a gente cuida do casamento da gente, a educação dos filhos fica comprometida. Quando a gente cuida dos filhos, você não cuida bem do seu casamento. Quando você cuida bem do seu filho, do seu casamento, você não cuida bem do seu trabalho. Quando você se aplica no trabalho para poder se dedicar ao seu trabalho, você deixa de desejar em casa. Ou os filhos, na educação dos filhos. Você consegue perceber que a gente cobre um santo e descobre outro? E ser uma pessoa plena é cobrir todos os santos. Usando esse provérbio. Muito bem. E aí Paulo vai falar de uma série de outras coisas que não dá tempo da gente vamos dizer assim, degustar minuciosamente. Mas depois ele vai falar dos diáconos também, tá? Sejam homens, pessoas de respeito, sabe? Pessoa de respeito não quer dizer que você tem que ser carrancudo, sabe? Pessoa carrancuda, pessoa ranzinza. Isso não... Tem gente que confunde ser carrancudo, ranzinza com respeito, não tem nada a ver. Você tem que ser uma pessoa de respeito. Na hora de falar sério, na hora de falar do seu ofício, das coisas, você é uma pessoa cheia de autoridade. Mas na hora de descontrair, de brincar, seja uma pessoa descontraída, mas seja uma pessoa de respeito. Que as pessoas respeitem naquilo que é o seu encargo. Não permita que desmoralizem o que você faz, o seu ofício. Sejam homens da palavra. Paulo vai falar para os diáconos, né? Sejam homens da palavra. Você é uma mulher e um homem da palavra? O padre está perguntando para você. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para rezar? A Sagrada Escritura. Qual foi a última vez que você rezou com a Bíblia? Ai, padre, faz uns 3 anos. Pois é, então você não é uma mulher, um homem da palavra. Tomar cuidado com a virtualidade, né? É bom a virtualidade? É bom demais. Até a palavra de Deus tem na internet, mas a gente não pode deixar aquilo lá. Não pode deixar a Escritura de lado. Tem gente que está com a Escritura na página do Salmo 90 aberta, cheia de pó, porque há tempos não pega a Sagrada Escritura para ler. Temos que ler e estudar. Eu desejaria tanto dar um curso de Sagrada Escritura, só que Sagrada Escritura é uma coisa muito longa, né? É uma coisa muito longa. Depois vai falar os diáconos: não sejam inclinados à bebida, nem ao lucro vergonhoso. Cuidado com o din-din, com o dinheiro. Não seja ilícito, seja honesto, né? Depois vai falar das mulheres. Hoje as mulheres se deram bem. Não vai dar tempo do padre falar das mulheres, que já passamos da hora, né? Mas ele fala das mulheres, olha. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, sóbrias, fiéis em tudo. O que é uma mulher honrada? É uma mulher que exige para si respeito para com os outros. Nós vemos, sobretudo nos jovens de hoje, o jeito de se vestir é um jeito de desonra. Você não está valorizando o ato de ser mulher. Você não está valorizando a sua pessoalidade. Pessoa desonrada, pessoa promíscua, pessoa vulgar no seu vestir. Pessoa que se atira nos outros, não se valoriza. Não, sejam mulheres honradas, sérias, né? No vestir, no falar, no se comunicar, no olhar.
Seja honrada. Né? Sem difamação, ou seja, se você não é honrosa, você vai ser difamada, porque a notícia espalha. Seja sóbria. Sabe, mulher que é uma pessoa que marca presença, mas na sua sobriedade, no seu silêncio. Nossa, é maravilhoso conviver com essa mulher, porque ela me edifica. É isso que nós devemos ser. Sejam fiéis em tudo. Muito bem, meus queridos, e assim nós encerramos a reflexão de hoje. Peço a você, querido filho e filha, que curta essa postagem. As pessoas assistem e não curtem. Dê um joinha no YouTube ou no Facebook, curta lá, coloque amei, né? E compartilhe essa mensagem para que outros também possam assim assistir. Quanto mais nós curtimos esse material e compartilhamos, mais divulgado fica esse material nas redes sociais. Então conto com a ajuda de vocês, tá bom? Curta, dê joinha, curta, põe amei e compartilhe. Desejo um dia abençoado, uma terça-feira cheia de alegrias. Hoje é aniversário episcopal, de ordenação episcopal do nosso bispo emérito Dom Vicente Costa. Reze por ele, 25 anos de episcopado. Que Deus o conserve em saúde, paz e segurança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado a todos. Força e coragem. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente, se Deus assim nos permitir.